quando der as 2 horas, né, que já deu as 2 horas, a gente pode começar. E conforme o pessoal for chegando, eles vão apresentando. Eu pensei, podemos seguir a mesma sequência que está aqui na apresentação. Então, fazemos assim, com 20 minutos de cada apresentação, e depois um tempo de debate já com perguntas e questionamentos ao final. Tudo bem? Ok. Eu vou iniciar aqui, me introduzindo, porque algumas pessoas aqui entraram depois, mas eu sou a Luísa, eu estou aqui ajudando na monitoria da sala, e queria agradecer ao Danilo aqui pelo espaço, né, pela disponibilidade, e para avisar que a gente está gravando a nossa reunião aqui, mas que caso os apresentadores não queiram que a apresentação seja disponibilizada no YouTube, depois avisem, que eu acho que os dois que estão aqui já conversei com eles, mas também se alguns dos ouvintes aqui forem participar do debate e não queiram participar da gravação também, avisar antes de falar, porque aí quando estiver fazendo a edição já consegue tirar. A gente está fazendo o controle de presença conformes, eu já completei o dos dois aqui, mas se alguma outra pessoa for apresentar, avisa aqui, se não fez inscrição, não sei, avisa aqui, porque aí tem o controle de presença para poder emitir os certificados depois. Acho que também ele já comentou sobre a duração da apresentação, então eu já vou passar a palavra para a primeira pessoa, que é o Edivaldo. Então, boa apresentação para todo mundo. Vou fechar aqui a minha câmera de novo. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Eder Barbosa, falo de São Luís do Maranhão, pública estadual, e o título do trabalho é Estética como Propósito para o Ensino de Filosofia. Inicialmente, as considerações iniciais motivou a desenvolver foram duas perspectivas principais. A primeira delas, o fato de que a escola está submetida a uma racionalidade técnica, científica. Isso fica muito evidente quando a gente imagina as aulas do ensino médio, sobretudo, recentemente, que, de alguma forma, enxerga a educação como uma espécie de aproveitamento da experiência ativa. De algum modo, compreendendo a educação como uma experiência técnica voltada para uma racionalidade de cunho mercadológico. Então, os objetivos do trabalho é justamente tentar apresentar uma outra racionalidade que trabalha a ética, como objetivo ampliar os horizontes e as perspectivas de vivência em sala de aula, levando em consideração a multiplicidade de alunos que a gente tem, todas as suas experiências que são extremamente significativas. O outro aspecto que também tem no trabalho é justamente o que eu chamaria de espírito beligerante, que permeia as relações sociais, aniquilando a possibilidade do diálogo. Então, em Gadamer, a gente vai ver ao longo da apresentação que uma das propostas é justamente desenvolver esse espírito dialógico, que é uma opinião diferente, não como um inimigo que precisa ser aniquilado, mas alguém que precisa ser acolhido, oportunidade de uma reflexão. Os dois pontos que a gente começa a desenvolver o trabalho, e a gente vai tocar os pontos da exposição, vocês também fazem perguntas e indagações a respeito dessas questões. O objetivo do trabalho não é apresentar um produto acabado, mas discutir as possibilidades da estética perspectiva da hermenêutica gadameriana, articulação de tal perspectiva ao horizonte concreto de aula, diante dos seus desafios agravados pela pandemia e marcados, como anteriormente, pelo espírito beligerante, que possibilita a construção da experiência geológica, no sentido proposto. Desse modo, iniciarei falando sobre o sentido da palavra hermenêutica ao longo do tempo, desde Hermes, o mensageiro, passando por Heidegger e Gadamer, na hermenêutica enquanto uma experiência de ato ontológico, que se baseia na programação do processo de instauração de sentido,
do ser lançado ao mundo, caracterizado pela finitude e historicidade. Tradicionalmente, a palavra hermenêutica se encontra associada à interpretação de textos bíblicos e jurídicos, tentativa de colher significados ocultos ou obscuros. Na perspectiva moderna, a hermenêutica surge como questionamento de uma via única, acesso à verdade, chamado também de monismo metodológico. Herman chama de uma forma exclusiva, terminar o processo de produção do conhecimento. Edivaldo, parece que a Luísa... Só um momentinho, parece que a Luísa levantou a mão, acho que ela tem alguma comunicação. Luísa, por favor. Oi, eu só queria comentar, que eu não queria interromper a sua apresentação, mas é que algumas pessoas estão comentando que o seu áudio está travando e que quando estava travando deles, eles desligaram a câmera para ver se travava menos a internet deles. Porque eu acho que é um consenso que está travando um pouco para todo mundo aqui. Daí é uma sugestão de você desligar a câmera para ver se trava menos a sua voz, para a gente conseguir ouvir. Ok, vocês estão tendo dificuldade, né? É. Ok, Obrigada. melhorou? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que quando vai no meio da frase que acaba travando mais um pouco, mas acredito que agora melhore, porque não tem muito mais o que fazer além disso, eu acho. Certo. Eu vou continuar, né? Qualquer coisa vocês me avisam. A hermenêutica filosófica, no gadameriano, se diferencia da metafísica medieval em sua pretensão de limitar o conhecimento ao fundamento inteligível, assim como se diferencia ainda da tendência da ênfase em instrução de procedimentos operacionais, quase de representar o objeto. É nesse sentido que a hermenêutica filosófica caracteriza-se por uma racionalidade que se baseia nas condições humanas e na linguagem. A palavra hermenêutica está associada à teologia, ao Hermes, que os relatos divinos teria a função de transmitir mensagens que representariam a vontade dos deuses, aproximando realidades completamente distintas. O que explicita o papel de Deus mensageiro enquanto intérprete das mensagens veiculadas, como afirma Herman. Além disso, na acepção traduzir, a hermenêutica tona uma forma especial de tornar compreensível o mundo, estranho, estrangeiro, torna-se compreensível, superando a distância. O tradutor tem um papel semelhante, Deus é de mesmo mundos diferentes. De modo a indissociar com a linguagem faz da hermenêutica a denúncia da aceitação das chamadas verdades absolutas, definitivas. Pelo contrário, a hermenêutica luzes criadas possibilidades de interpretação. Heidegger, ao desenvolver a hermenêutica, inaugura um momento novo na compreensão relacionada ao sentido do ser, onde não pode ser identificada uma essência que poderia enterrar a condição. Muito pelo contrário, não pode ser conceitualmente. Suas possibilidades infinitas, sendo compreendido na amplitude das relações em que se inserido. Nesse sentido, o caráter histórico e a temporalidade são elementos constituintes determinação da subjetividade do ser. Sendo assim, o compreender diretamente relacionado ao sentido do ser, na sua condição existencial, projetando possibilidades. Nas palavras de Nadia Herman, compreensão é menos um conhecimento que um inserir-se no mundo, modo de ser qual no mundo, eles vivem tão intensamente que ele permanece prático para nós. O homem conhece o mundo de um projeto tentativo que se efetua pela linguagem. A linguagem espera desvelamento
significações do mundo. Dessa maneira, Heidegger contraria a perspectiva da busca pela verdade, entendida enquanto captura a essência das coisas do sujeito. Heidegger demonstra que a verdade não se encontra de maneira fixa, imutável, temporária. A verdade deve ser entendida como revelação na temporalidade e no horizonte da necessidade. A compreensão não é concebida antes de estar no mundo. Seguindo das valiosas contribuições apresentadas por Heidegger sobre respeito ao da compreensão, Gadamer menciona o contexto da pré-compreensão, que se caracteriza pela elaboração de um projeto prévio de pesquisa, que, com alteridade, irá se modificar em um movimento constante, dado pela abertura às múltiplas perspectivas apresentadas um outro com o outro. Na busca de verdade se dá no horizonte da tradição, a qual pertencemos, a qual estamos sujeitos, de nossa historicidade, é condição de nossa compreensão. Enfatiza a linguagem, condição para a compreensão dos sentidos que caracterizam a existência, de modo que a linguagem projeta o indivíduo no mundo, lhe fornecendo sentido e orientação, propiciando o que cada chama de horizontes, que efetua através da experiência geológica. Sendo assim, a nossa compreensão se realiza por meio da linguagem. É através da linguagem que o homem representa o mundo e se vincula à tradição. Na primeira parte da Verdade e Método, Gadamer mostra que a experiência da arte, muito além de um simples deleite, pode se constituir em uma forma de verdade sobre o mundo. A observação de uma obra de arte, por exemplo, não esgota o seu significado da descrição abstrata da obra. Muito pelo contrário, a obra se abre, se desdobra em inúmeras possibilidades de interpretação, em sua relação com a subjetividade do observador, que interage com a obra, dando a manifestação de inúmeros sentimentos que a experiência estética pode proporcionar. Ao falar sobre a experiência da arte, Gadamer fala do jogo como a essencial da arte. O jogo, assim como a experiência da arte, convida o indivíduo ao engajamento, não apresentando significado fechado, mas caracterizando pela abertura, pela imprevisibilidade. As palavras de Crislow. O jogo é um constante movimento de e Gadamer centra esta moção bem. Ela revela algo importante sobre a natureza da arte, como sendo essencialmente incompleta e completável. O significado do trabalho da arte é aquilo que é revelado e exposto na oscilação constante do trabalho da arte e o intérprete. O significado do trabalho da arte nunca é final, assim como o jogo nunca atinge a sua verdadeira finalidade. Nesse sentido, a obra de arte entra no mais profundo diálogo com o observador, propiciando experiências afetivas e diversas, que a técnica seria incapaz de proporcionar. Gadamer afirma ainda que a arte representa significado simbólico, que, diante da sua completude, nos fornece a oportunidade de refletir sobre nós mesmos, ao interagir dialogicamente com a obra. A arte também expressa a dimensão da sua temporalidade, ao nos elevar das nossas rotinas ao momento especial de celebração, nos projetando temporalmente a celebração da vida e preservando a dignidade dos acontecimentos históricos. A experiência da arte é uma experiência de significado, comunica diversos sentidos que devem ser contemplados sob a perspectiva da abertura. Portanto, a experiência é uma experiência hermenêutica, que pressupõe uma permanente tensão com o outro, diferente, o que deixa claro a sua ética, tal para a experiência formativa e
contexto de educação. A estética, quanto à abertura de horizontes, não sendo constrangida por tabus ou dogmas, possibilita experiências alternativas diante da técnica e do método, vinculados à racionalidade científica. Aí eu faço uma citação com Maria Johan. A experiência de verdade, ou a experiência de verdades que a permite, está referida à sua especificidade e significação poética. Esta sua origem ética lhe dá uma licença, entre aspas, algo que se constitui a da criação. Isto quer dizer que a arte pode tudo, sendo a sua a própria capacidade criativa. Este seu modo de particular de ser é estético, por estar constituído de materialidades e expressões que se ampliam em relação à escrita, à fala e à ciência. A arte está vinculada a isso, por ser uma manifestação que se dá nesse entre, não objetivado da vida dos homens. Fecha aspas. A dimensão estética se encontra no potencial reflexivo que ela proporciona ao alargar os de vistas divididos, sendo a possibilidade dos novos horizontes de compreensão, baseados na dimensão lúdica e poética. A experiência estética nos convida para o diálogo, possibilitando o desenvolvimento dos ideais da democracia, expressos através do conceito de tolerância e aceitação, tão importante no contexto social, onde o pensamento divergente é tensionado ao ponto de ser aniquilado. A arte, por ser desenvolvida, acolhimento e desenvolvimento de perspectivas diversas, fornece a vivência intrínseca da experiência dialógica, onde a alteridade é vista como uma oportunidade, como no espelho, de rever a mim mesmo e refletir sobre as opiniões mais arraigadas da compreensão, do respeito e da escuta. A experiência estética e lógica nos traz estranho, nos exige um processo moral, baseado na nossa temporalidade e necessidade. Cito Johan novamente. A mudança que a arte provoca é possível porque se admite o embate com algo próprio, transformação. Ou seja, é no conflito com o diferente que se dá a compreensão. É o estranho que nos demove, nos puxa, nos desperta. Isso quer dizer com o outro que nos transformamos. Então, é um pouco daquilo que eu venho pesquisando, né? Eu acredito que uma experiência concreta, para finalizar, se tem evidenciado na fala de um aluno, que o aluno praticamente participava da aula, e à medida que ele foi se inserindo na experiência estética do teatro, por exemplo, ele me relatou que, a partir daquele momento, a escola passou a fazer sentido para ele. Ou seja, não encontrava sentido no enquadramento de uma personalidade que objetifica o sujeito, que o prepara de mercado, não deixando ver as inúmeras possibilidades, né, que o indivíduo pode apresentar ao longo do seu desenvolvimento. Então, nós temos 2 minutos, por enquanto é isso. Eu falo aqui. Muito obrigado, Edivaldo. Muito obrigado aí pela comunicação. Como eu falei no início, vamos passar a palavra para os próximos. No final, fazemos o nosso debate. Parabéns pela apresentação. Então, agora, passamos a palavra, seguindo o nosso cronograma, para Bruna Gabriela Domingues. 20 minutos, Bruna. Boa tarde para todas e para todos. Então, eu me chamo Bruna. Eu não vou ligar a minha câmera, porque eu acho que vai travar, né? Então, acho que todos me ouvem bem, né? Sim. Eu sou do Paraná, da Unespar.
da Universidade Estadual do Paraná. Eu sou egressa da primeira turma do Prof. Filo. Então, assim, já tem um chãozinho ali depois das aulas do prof, depois da dissertação, depois da proposta do método que eu vou apresentar de forma breve aqui para vocês. Então, assim, eu fico muito feliz em participar do evento. Eu fico muito feliz em ver o prof crescendo, em ver colegas ingressando, se formando e principalmente colegas atuando, né, no ensino a partir do prof. Então, assim, eu fico bastante feliz. A minha pesquisa é a relação entre filosofia e poesia. Eu vou ler umas coisas aqui, eu peço perdão por ser um pouco chato, mas eu acho que fica mais assim, encaminhadinho e mais organizado. A minha dissertação, ela se chama Disposição para o Precipício, a filosofia no ensino, engendrada pela poesia. O que é possível estabelecer entre filosofia e poesia? Diálogo, confronto, relação, encontro, um caso, uma conexão, uma transação. O que se passará... eu estou lendo a introdução da minha dissertação, tá? Que está resumindo aqui. Acredito que dá tempo de falar aqui e que vai ficar bacana. O que se passará adiante é uma transação. Então, eu usei a palavra transação, né? Um conceito de transação. Eu esqueci de falar, eu fui orientada pelo professor Estevão, né, da Unespar. Então, assim, a gente optou por usar a palavra transação, né, entre filosofia e poesia. Né? Do latim, transactio, concordância, trato, formada pelo prefixo trans, além de, através, mais agire, ou aqui está escrito agere, eu sou péssima para falar em outras línguas, levar a, guiar, impele trato e movimento. Destaca-se que será tomado aqui somente o sentido de transação enquanto movimento. Então, assim, a filosofia não é uma coisa parada. Poesia também não foi desse ponto que a gente partiu para a dissertação. Então, a gente imaginou que em algum momento elas se encontram. E elas realmente transam, ou seja, elas se cruzam. A primeira preocupação foi uma preocupação conceitual, de não usar a poesia como um instrumento, uma coisinha assim, eu vou usar uma poesia ali na minha aula para impactar meus alunos e só isso, porque a gente sabe, a gente parte aqui de um pressuposto de que poesia é um modo de vida, é algo extremamente profundo, e é muito mais que um enfeite para a aula, é muito mais que uma coisinha que você usa só para deixar bonitinho, ou sei lá, para, né, agregar, mas que não tenha um sentido, e para que a gente não fosse injusto com a poesia. Então, a poesia, a gente teve esse cuidado, e pelo fato de, a princípio, poesia e filosofia serem coisas opostas, não necessariamente. Filosofia não precisa ser entendida somente de um ponto de vista que seja extremamente racionalista, e a poesia tampouco de um ponto de vista que seja apenas sentimental. Então, no momento em que elas transam, que elas se encontram nesse movimento, a gente tenta colocar aqui todas as possibilidades que existem entre poesia e filosofia. Então, a primeira preocupação nossa era essa, não usar uma para anular a outra, ou uma para ser superior à outra. Aí eu uso aqui o Benedito Nunes, né? Em um texto intitulado Hermenêutica e Poesia, Pensamento Poético, né? Aí, nesse texto, o Benedito Nunes ele entra com essa ideia da transação entre filosofia e poesia, né? E ele fala: há homens, dizia meu mestre,
que vão da poética à filosofia, outros que vão da filosofia à poética. Estou abrindo aspas aqui para o Benedito Nunes. O inevitável é ir de um ao outro, nisso como em tudo. Ou seja, uma vai até a outra. Com isso, entende-se que poetas podem estar no acontecer da linguagem filosófica, assim como filósofos no acontecer da linguagem poética. Movimentação. Nunes evidencia que tal transação engendra um ir, movimento, do poético ao filosófico e vice-versa. Tal movimentação, contudo, não é subordinação de uma à outra. Muito que bem. Falaremos de poesia e filosofia e de como é possível estabelecer essa transação entre ambas. A partir disso, lançamos a nossa principal teoria. A filosofia é filosofia porque acontece poeticamente. Ainda mais, a filosofia acontece no ensino poeticamente. Essas duas frases são a nossa base, quer dizer, toda a nossa travessia argumentativa terá essas duas afirmações como ponto central. Então, a primeira é a filosofia, ela acontece poeticamente e ela é filosofia por conta disso. E o segundo ponto, a filosofia acontece no ensino poeticamente. Aqui, na dissertação, nós entendemos que uma coisa é filosofia, outra coisa é ensino de filosofia. Então, a gente precisa da questão epistêmica conceitual da filosofia, né, da relação ali entre poesia e filosofia, para depois a gente fundamentar do mesmo modo que a filosofia ela acontece no ensino poeticamente. Mas assim, primeiro a gente precisa saber o que a gente entende por filosofia, por poesia, e depois por filosofia no ensino. Então, a nossa cadeia argumentativa, ela vai por esses pontos. Filosofia e poesia. A filosofia acontece poeticamente aqui entre o Heidegger. O Heidegger foi a principal base da dissertação. A obra, eu já abandonei aqui a leitura, eu acho que eu vou falando, até porque senão eu vou me enrolar muito aqui na leitura. Então, o Heidegger, a obra tardia dele, quando ele está falando da relação da filosofia e da poesia, quando ele está falando da linguagem. Então, quando a gente fala que a filosofia acontece poeticamente, a nossa base epistemológica filosófica foi o Heidegger. Aí, no segundo ponto, a gente se questionou, tá, estamos falando de filosofia, que a filosofia acontece poeticamente, mas como que concretamente a gente vai levar isso para o ensino médio? Qual que é o lugar da filosofia no ensino médio? A gente não pode romantizar as coisas, porque assim, é um desafio muito grande a gente levar para o ensino médio. Eu atuo na rede pública de Santa Catarina, eu moro no Paraná, mas eu moro aqui numa cidade que se chama União da Vitória, ela é divisa com Santa Catarina, né? Tem um trilho que separa o Paraná de Santa Catarina. Eu moro no Paraná, mas eu atuo em Santa Catarina. Foi em Santa Catarina que eu apliquei o meu projeto. Eu apliquei em 2 escolas, meu projeto, 2 escolas da rede pública de Santa Catarina. Professores que atuam na rede pública sabem muito bem do que eu estou falando. É difícil cativar um aluno para ler um pouquinho de filosofia, imagine para ler poesia também. De forma alguma estou dizendo que eles não gostam, porque assim, seria dar um tiro no pé fazer isso. Eu acredito no meu trabalho, eu fundamentei a minha dissertação, eu fiz um projeto e eu defendi, e a gente teve resultado, né? A gente sabe que vai, mas que tem uma dificuldade por conta do sistema de ensino. Então, assim, a princípio parecia que nós tínhamos 2 problemas: cativar eles para a filosofia e cativar eles para poesia. Então, assim, não é uma coisa fácil. A gente tem, por exemplo, aqui, né, vou falar aqui em Santa Catarina, primeiro ano do ensino médio, nós temos uma aula. É pouquíssimo tempo para realizar a leitura de clássicos, por exemplo, ainda que seja um recorte, né, recortes. Segundo e terceiro ano, nós temos 2 aulas. A gente já consegue administrar um pouquinho melhor. Então, assim, a gente precisou entender, então, qual que é o lugar
da filosofia no ensino médio? Qual que é o lugar da filosofia enquanto ensino? E a partir disso, como que ela vai acontecer ou se dar poeticamente? Então, a gente está caminhando nesse sentido, certo? A gente cita aqui, usa a figura do Sócrates, tem um texto do Walter Cohen, que é Sócrates e o... Agora, perdão, eu esqueci o nome do texto. Sócrates e o Enigma da Filosofia, onde ele fala que o Sócrates ele atua em um não lugar. Então, a gente entendeu, a gente usou esse conceito do não lugar, que parece que a filosofia, na contramão, né, de toda essa alienação que o sistema empurra, parece que a filosofia ela está no não lugar. Lógico, a gente sabe, a filosofia não está lá para ensinar ninguém a pensar. As outras matérias também fazem isso. Eles pensam em matemática, eles pensam em biologia, em química. Então, não é, como é que eu posso dizer, um privilégio da filosofia fazer ninguém pensar. Então, a gente não entra, eu pelo menos não entro com essa postura. A postura é a seguinte: por que pensamos? A partir do que pensamos e quais valores e quais normas determinam a forma que eu penso. Aí que a gente começa assim que a gente começa então a criar um lugar da filosofia. As outras áreas do conhecimento também são críticas e a gente não pode dizer que não. Mas em filosofia nós trabalhamos isso de uma forma talvez mais exacerbada, ou de uma forma mais pontual, essa crítica, essa curiosidade que a filosofia traz, essa indignação, esse espanto, como falou o Platão, o Aristóteles. Então, assim, identificando esse lugar da filosofia. Aí eu chego em um ponto, né, um outro ponto já da minha dissertação. Gente, não dá tempo de eu explicar aqui exatamente como que eu fundamentei, como que nós fundamentamos na dissertação essa questão conceitual e epistemológica mesmo, de como que a filosofia se dá poeticamente, sendo um acontecimento da linguagem. Quem tiver interesse, depois pode entrar em contato comigo, eu passo a minha dissertação, a gente conversa mais sobre isso, vai ser um prazer, né? Eu acho que cabe mais aqui falar como que isso se deu realmente na prática, lá na sala, e a questão do método, porque assim, a gente vê tanto discurso, tanta gente fala, mas quando a gente chega na prática, na sala de aula com eles, né, como que isso acontece de fato? Então, para que não fique um discurso vazio, né, eu não enxergo a minha dissertação assim como um discurso vazio ou como algo que na teoria ficou bonito, mas que na prática não, né, não foi uma execução perfeita, porque nada na vida é perfeito. A gente trabalha a partir da realidade que a gente tem e com o que a gente tem. E a partir disso, também, quem tiver interesse, depois a gente conversa, eu passo a minha dissertação. Teve resultado, assim, saíram coisas bacanas da parte dos alunos. Então, assim, só recapitulando, a relação entre filosofia e poesia, né, com primeira conclusão, filosofia acontece poeticamente, e logo no ensino ela vai se dar poeticamente também. Por isso que é possível, então, ensinar filosofia com poesia. Nós usamos aqui o que eu chamei carinhosamente de triângulo amoroso para fundamentar um método, tá? O triângulo salto, desculpa, eu fiquei um pouco nervosa, gente, só um minutinho. Só eu achar aqui. Espanto, salto e abismo. Primeiro espanto, depois o salto e depois o abismo. Só recapitulando, são conceitos também que dentro da dissertação estão fundamentados em textos do Heidegger, tá? Principalmente. O método que eu propus, ele se chama psicagogia. O que é essa psicagogia? Ela era um ritual muito antigo, sobretudo lá entre os gregos, que era uma espécie de encantamento poético, encantamento das almas, um encantamento das almas. Então a gente pensou assim, a filosofia e a poesia, ou a filosofia se dando poeticamente, ela vai se dar por meio de um encantamento
dos alunos. Lembrando, encantamento não no sentido bobalhão aqui e romântico. Encantamento no sentido de você se deixar afetar pelas coisas. Em filosofia, nós nos deixamos afetar pelas coisas, é por isso que nós fazemos filosofia, porque algo, de certo modo, nos cativa e faz com que a gente queira saber mais, estudar e pesquisar. Nós, às vezes, alguns filósofos pensam que controlam muitas coisas. Não parto desse ponto. Eu parto do ponto de que precisamos deixar que as coisas sejam, para que eu não defina elas como eu acho que elas são, né? Até uma honestidade, uma certa honestidade que a gente tenta ter aqui, deixar ser. E a partir desse deixar ser, é como se fosse uma doação mesmo, que a gente faz, olhando para as coisas, sentindo as coisas, para daí tentar compreendê-las, defini-las, conceituá-las. A gente trabalha, em filosofia nós trabalhamos com conceitos, em sala de aula nós trabalhamos com conceitos, e esses conceitos constroem a nossa visão de mundo, a nossa realidade, a forma como nós, entre aspas, governamos os nossos dias. Então isso é importante também, essa parte conceitual, mas a primeira coisa é, então, esse encantamento, aí a gente parte lá da admiração mesmo, do espanto, do Platão, do Aristóteles, que é essa indignação, esse susto que nós temos com a realidade, certo? Aí vem o salto seria esse decidir, deixar-se levar por, e a partir disso, filosofar. Esse é o salto, é uma saída do ordinário. Isso eu falo fundamentada pelo Heidegger, ele fala isso no Parmênides, no texto dele. Esse salto, você vai saltar mesmo. Eu me espantei, fiquei cativado, curioso com isso, então eu vou querer saber sobre isso, eu vou pesquisar, vou estudar. Então eu saltei desse ordinário em que eu estava, das coisas, talvez das coisas ali Bruna, sem... só um momentinho, Bruna. Oi. Faltam 3 minutos, né? Se você... Tá. Esse salto... Obrigada, vou apurar. Se deixar, eu fico até amanhã falando, gente, desculpa. Então, esse salto, a saída do senso comum para o senso crítico, para falar assim de uma forma mais geral. E o abismo. O abismo seria realmente esse sem chão, esse indefinido, essa coisa que vai fazer com que a partir desse salto ele comece a gente fica um pouco perdido quando a gente se deixa questionar por algumas coisas e a gente não tem a resposta, né? Então esse estado de abismo seria essa coisa que faz com que a gente tente formular conceitos e a gente tente criar conceitos é um pouco complicado, né? Mas compreender mesmo. Então, esse estado de abismo seria essa disposição que a gente tem para aprender as coisas. Então, esse é o passo a passo da psicagogia, ou seja, a partir da seleção de textos de filósofos e de poetas, eu utilizo Fernando Pessoa na minha dissertação. Tá? E trabalhei com trechos do Fernando Pessoa e de heterônimos dele com os alunos e com textos de filósofos. Dos filósofos eu trabalhei o Han, eu trabalhei o Marx, enfim, só para citar alguns exemplos aqui. E a partir ali da conversa ou da transa entre os textos dos filósofos e do Fernando Pessoa, a gente conseguiu conversar, por exemplo, com o Han, sobre essa questão dos eus, né, que o Fernando Pessoa traz, os heterônimos, e das redes sociais que o Han traz lá na sociedade da transparência. Então, assim, saiu coisa bacana. Não é nada não inventei a roda, apesar de alguns nomes aqui, não foi nada disso. A gente leu filosofia e poesia, e a partir disso a gente conciliou ambos. E a gente conseguiu, entre aspas, filosofar, e a gente conseguiu fazer crítica a algumas questões ali pontuais das próprias aulas. Basicamente, esse foi o meu trabalho.
eu reitero aqui que quem tiver interesse pode entrar em contato comigo e a gente faz partilha da dissertação, a gente conversa mais sobre alguns conceitos ali, sobre os resultados da dissertação. E é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Bruno. Rapidinho, Danilo. Eu queria só comentar uma coisinha antes, assim, já que eu já conversei com os outros 2 apresentadores e consegui, e não deixar para depois interromper o debate, não sei, queria perguntar para a Bruna se pode disponibilizar esse conteúdo da apresentação na gravação depois, ou você prefere que ele seja retirado? Que a gente vai... Por mim tá tranquilo. Tranquilo, pode deixar. Ok, muito obrigada. Pode falar, professor Danilo. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Bruna, por sua comunicação. Agora eu vou passar a palavra para a Natália, com a comunicação Corpos Injuriados na Escola, Problematizações para o Ensino de Filosofia. Natália, a palavra é sua, por favor. Bom, boa tarde a todos os editores. Quero parabenizar a fala da Bruna, do Edevaldo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao professor Danilo, a Luísa. Eu queria saber se eu posso projetar um PowerPoint, é possível? Luísa, nos ajude, por favor. Pode sim, fica à vontade. Se tiver algum problema com você estar divulgando, ou você está apresentando, eu posso também apresentar, é só enviar pelo e-mail, eu posso enviar aqui. Acho que eu consigo, sim. Porque Consegue? no ano de pandemia, a gente aprendeu a fazer Sim. Só... Tá aqui a janela. Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Show. Apareceu. Bom, gente, eu sou concluinte da UFABC desse ano, né? Eu defendi a minha dissertação há um mês. Eu trouxe aqui, tentei, né, fazer esse PowerPoint para facilitar um pouco esses 20 minutos que a gente tem para tentar organizar. Então, mais do que os conceitos utilizados, vou tentar falar um pouquinho de como que foi a construção da pesquisa dentro da sala de aula, né? Um pouco mais sobre a prática. Então, ao fim, a minha dissertação teve como título Corpos Injuriados na Escola, Problematizações para o Ensino de Filosofia. Mas até chegar a esse título, a gente passou por alguns percursos, né? Aqui ao lado a gente tem uma imagem, que é um desenho feito por um aluno da 2ª série do ensino médio, em 2019, um pouco do que ele observava na escola. Apesar dessa parede, ela não ter essas palavras, né? Nossa escola ela é muito limpinha, higienista, eu diria até. Se aparece alguma coisa, rapidamente alguém vai lá, limpa, faz o aluno limpar, pinta, enfim. Eu falo de São Bernardo do Campo, né, de escolas públicas. Essa pesquisa foi desenvolvida em 3 escolas no ano de 2019. Então, esse trabalho, né, está dividido em 2 movimentos, que o primeiro é a dissertação, que é composta por 3 capítulos, né? O primeiro tem como título De Onde Falo, Com Que Falo e Por Que Falo, Pode o Corpo Periférico Falar, uma etnografia situada. O segundo capítulo é Materiais Didáticos para Gênero, né? Os cadernos de estado das experiências didáticas da professora pesquisadora. E a terceira é a construção do percurso diferencial para trabalhar com temáticas de gênero no ensino de filosofia, experiências didáticas da professora pesquisadora. Então, apesar de eu ter aqui como referencial teórico principal o conceito de injúria, do filósofo francês Didier Ribon, um Foucaultiano, né? Eu tenho também como referência a filosofia interseccional e decolonial. Então, apesar de ter a injúria como conceito, vou dizer, para usar a palavra principal mesmo, os textos que eu utilizo ao longo das aulas, né, em sala de aula com os alunos, são de mulheres negras, mulheres trans, mulheres periféricas, da América Latina, né, fugindo um pouco daquilo que é o cânone filosófico. Então, o primeiro capítulo, né, que tem como título De Onde Falo, Com Que Falo e Por Que Falo, Pode um Corpo Periférico Falar e uma etnografia situada, eu falo um pouco da região onde eu nasci e onde eu leciono. Né? Aqui na lateral nós temos uma foto, que é uma imagem do bairro, né? Um morro, aqui em São Bernardo do Campo, chamado Jardim Silvina, e a escola ela está nesse meio, as 3 escolas. Né? Daqui eu consigo visualizar
é a casa onde eu vivenciei a maior parte da minha vida, que é a casa da minha avó, e abaixo a foto da rodovia Anchieta, que é o acesso para o bairro onde eu moro e onde estão as escolas. Então aqui eu conto um pouco como o meu corpo e esse espaço se relacionam com aquilo que depois a sala de aula traz para mim como algumas problematizações, algumas preocupações, algumas indignações das estudantes e dos estudantes, né? Então, eu falo São Bernardo, como eu disse, né? A pesquisa foi realizada de 2019 a 2020, escolas públicas estaduais, e o público-alvo foram alunos da segunda série do ensino médio. E eu já adianto aqui que isso foi uma escolha a partir de questionamentos levantados pela própria comunidade estudantil e também por espaço no currículo, né? Como que eu poderia trazer a temática de gênero no ano que nós estávamos, né? 2019, contextualizando politicamente, todos sabem acho que tudo que eu estou dizendo, até por isso eu não quero que isso seja gravado e disponibilizado. E quais seria a possibilidade de tratar gênero, então, no ensino médio, se não fosse com as brechas que o próprio currículo nos traz. E aí eu tinha isso na apostila do Estado da segunda série do ensino médio, que vinha lá o conteúdo homens e mulheres, né? Bem genérico, mas a partir disso abria espaço para eu falar de muitas coisas. E aí, para começar essa pesquisa, né, antes de chegar àquilo que seria a minha dissertação, eu comecei a fazer uma investigação do que seria interessante para aquela comunidade estudantil. Muito mais do que o que eu desejava, o que eu pensava, o que eu entendia, era o que faria sentido naquela comunidade. E aí, no início de 2019, eu começo a fazer alguns exercícios para entender, né, o que seria importante. E aí começa a aparecer algumas atividades de alguns alunos com algumas denúncias, né, de violência psicológica, de violência verbal, de violência física, dentro da escola, dentro das suas casas. E aqui a gente consegue, nessa imagem, por exemplo, ver diversas injúrias aparecendo. Então, baleia, macaca, né, eu não sei se está dando para ler, mas por que você cheira tão mal? Então, às vezes, são violências que a gente vai chamar no trabalho de menor intensidade, né? Mas que elas estão ali. E elas não são invisíveis, mas elas são quase que translúcidas, porque a gente passa por elas e, às vezes, não se deixa afetar. E aí, diante de alguns materiais que eu fui coletando ao longo do primeiro semestre de 2019, foi dando corpo e dando sentido para a minha pesquisa, para que eu pudesse, então, ter um problema, né, para eu conseguir entender quais seriam os corpos que seriam pensados, porque até então eu estava muito focada no corpo feminino, porque vinha de uma problematização de algumas alunas que tinham me procurado no ano anterior sobre algumas coisas que estavam acontecendo. Mas ao fazer o levantamento desse material, eu percebi que não era só o corpo feminino que era injuriado, né, tinham outros corpos. E se esses corpos eram negados naquele espaço, a minha pesquisa não poderia ser mais um espaço a negá-los, né? Então eu acabo ampliando esses corpos e decidindo quais corpos serão tratados. A seguir, tem uma outra imagem, também trazida por um estudante, né, de coisas que ela escutava no ambiente escolar. Então, esquisita, vadia, gorda, piranha, vagabunda, rampeira, estranha, né? Além dessa construção a partir dos materiais que os alunos produziam, eu também fiz o levantamento dos espaços escolares, né? Se aquela primeira escola que eu mostro o pátio, que não tem aquela parede espichada, mas o aluno visualiza aquilo, em outras eu já consegui encontrar as paredes, né, do banheiro, as paredes das salas de aula, as carteiras, com várias injúrias, né? Então aqui eu tenho imagens da sala de aula, então escrito puta, vadia, né? Nomes muitas vezes aparecem, direcionado, injúria, viado, né? Aqui são algumas palavras que vão aparecendo ali, e aí a gente percebe que, se eu olho para trás, né, quando, na época de escola isso acontece, você entra em banheiros públicos, é muito presente essas falas, e aí a gente faz uma cartografia dos banheiros, então, dentro dessa pesquisa. Eu monitoro esse banheiro durante 6 meses para ver o que aparece ali, o que diz, e junto com a pesquisa sendo construída em sala de aula.
Mas também há algumas outras coisas que não são só violências, né? E aqui é um decalque feito por mim de um diálogo dentro do banheiro feminino. E aí a primeira fala é a seguinte: por que sinto tanto ódio de mim? Porque às vezes, quase sempre, sinto que atrapalha a vida das pessoas. Por que sinto vontade de matar? E aí há uma resposta: não deveria. A vida é uma dádiva, moça. Viva bastante e da melhor forma possível. Então ali eu percebi uma possibilidade já de ver aquilo que eu queria trazer na minha pesquisa, que é a questão da alteridade, né? E eu falei, olha, ela já existe. Como que a gente faz essa chave, né? Como que a gente vira isso? Como que a gente vai trazer isso para a sala de aula para refletir? E aí tinha uma outra frase escrita em corretivo, né? Que também é um decalque do banheiro: cuidado com o motivo do seu choro. E tem uma assinatura, né, de alguém que a gente não sabe quem é e não nos interessa aqui também. Bom, então essa primeira parte da minha pesquisa, ela vai mostrando e dando sustentação, nesse primeiro capítulo, de como que a minha história se relaciona com a história daquela comunidade, com aquelas estudantes, com aqueles estudantes, e como que a gente vai construindo aquilo que seria a minha dissertação e o material que eu elaboro em sala de aula para desenvolver alguns exercícios. Então, o segundo capítulo, Materiais Didáticos para Gênero, dos Cadernos do Estado das Experiências Didáticas da Professora Pesquisadora, eu faço uma análise desses caderninhos, né, que eles estão na rede estadual de São Paulo desde 2008. Eu estudei com esses caderninhos, né, sou da primeira turma, e quem é daqui de São Paulo sabe que teve primeiramente um jornal, né, que foi utilizado no estado de São Paulo inteiro, e depois essas apostilas. Então, até 2019, os caderninhos, na verdade, ele vem sim em 2018, mas em 2019 ainda nós utilizamos em sala de aula. E aqui eu faço uma análise de como não é possível, com esse material, fazer reflexões acerca daquilo que acontece na escola, né? Como ele é ensimesmado, como muitas vezes ele leva a só uma reflexão que, para além dos próprios umbigos, né? Não sai daquilo, ou muito ensimesmado no texto, às vezes as perguntas não têm conexões com os próprios textos, né? Eu vou fazendo toda uma análise desse material, das 3 versões. Então, da primeira versão, que é aquela de quando eu estudava, e até 2012 era ela, aí passo por uma reformulação, e até de 2019, e segundo semestre de 2019 chega esse novo material, que é o São Paulo Faz Escola. Então, ele chega para mim no meio da minha dissertação, já com a minha sequência didática preparada para trabalhar aquelas temáticas que foram problematizadas pelos próprios alunos, e aí eu vou analisá-lo e percebo que ele também não daria conta do problema que nós tínhamos e das indagações dos próprios estudantes. Terceiro capítulo, eu vou narrar a construção de um percurso diferencial para trabalhar com temáticas de gênero no ensino de filosofia. E aqui eu vou narrar as minhas experiências, aquilo que eu vivi naquele quarto bimestre, com os alunos da segunda série do ensino médio, né? O que nós construímos e desenvolvemos ao longo daquele ano e o que eles trouxeram. Então, quando eu vou analisar o material que eles produziram no primeiro semestre, algumas decisões têm que ser tomadas. De quais corpos eu vou falar? Porque corpos injuriados são muitos. Então, eu teria que falar daqueles que estão presentes na escola pública que eu estou. Então, a gente traz a noção de corpos gordos, e aí depois a gente percebe que o gordo, ele não dá conta, porque as pessoas também que estão fora do padrão, sendo muito magras, por exemplo, sofrem tanto quanto. E aí fica com a ideia de padrão estético, né, a aula. Depois a gente vem com os corpos negros, os corpos trans, os corpos gays, os corpos bis, os corpos lésbicos. E aí a gente vai trazendo uma infinidade de textos, materiais diferentes, que a gente vai chamar de textos, não necessariamente não textos filosóficos, né, mas que nós vamos ler de modo filosófico. Então, e também textos como Angela Davis, de Jamila Ribeiro, músicas. Então, muito material pensado a partir de cada corpo que a gente quer problematizar e pensar naquela aula. Então, aqui eu trago alguns materiais que foram mobilizados, né? Então, cada aluno tinha um diário pessoal, do qual eu não tinha acesso, né? Desde o início do ano foi combinado de que esse diário ele poderia chegar em minha mão caso eles quisessem, caso eles desejassem que eu lesse, mas era deles, era um diário pessoal. Tinha os diários coletivos, esses ficavam no meu poder, né? E na sala de aula eu entregava a eles. E aí eles escreviam aquilo que os afetavam durante a aula, aquilo que eles queriam registrar.
aquilo que eles desejassem. E eram alguns diários, mas que eles circulavam entre escolas, né? Então, virou um material coletivo até que transitava entre ambientes diferentes, apesar de estar na mesma região. E tem o meu próprio diário, né? Esse diário é o que eu escrevia durante a aula, às vezes pós-aula, muito mais pós-aula do que durante, porque é difícil fazer o registro com a aula acontecendo, né? Temos também cartas que eles escreveram para pessoas que apareciam nas aulas, então, para um corpo trans, para um corpo bissexual, desses materiais que foram manipulados. E eu acho que essa leitura de texto não filosófico, filosoficamente, é uma coisa que deu bastante trabalho de fazer, né? Como fazer o recorte, como trazer isso. Às vezes um texto que muitas vezes as pessoas não valorizam, porque não está aqui no meio acadêmico, mas que ele tem muita potência e acessa muito mais os alunos do que, às vezes, aqueles textos herméticos que chegam nas apostilas do Estado, por exemplo. E aí, gente, eu não sei nem quanto tempo eu já falei, eu estou um pouco acelerada aqui. Desses materiais todos, vai aparecer o segundo movimento que eu vou trazer, que é uma produção final que se torna o dicionário e de injúria. Então, eu tenho uma dissertação, né, que é aquilo mais tradicional, dentro do mestrado, e aí, às vezes, no prof, algumas pessoas falam sobre o produto. Eu não gosto muito desse termo, mas é um termo bem utilizado, pelo menos aqui na UFABC. E esse é o nosso material produzido pelos próprios estudantes, né, que é o segundo movimento do meu trabalho. E aí destaca-se como parte desse processo o dicionário de injúria, que foi construído pela comunidade escolar a partir da escolha de algumas injúrias presentes em suas vidas, foram narradas, descritas e ressignificadas a partir da escrita de verbetes temáticos. Então, nesse dicionário, o primeiro movimento que ele fez foi pedir para que os alunos, ao final de cada aula, escrevessem uma injúria que representasse algo para eles, né? Então, ao fim da aula, corpos gordos. O que você diz, né? O que você já ouviu que você quer dar sentido para isso, né? Você quer falar sobre. E aí a gente, trazendo o conceito do Didier Eribon, né? Que essa injúria, ela reduz a pessoa a algo, que ela, muitas vezes, acaba criando situações de que a pessoa paralisa, né? De que você passa a ser aquilo, ou o seu desejo de que faça que essa pessoa seja reduzida a isso. E aí eu falo assim, então, quando você chama alguém, eu dava um exemplo, né, de vaca, o que você quer dizer com isso? E assim foi começando a sair os primeiros verbetes, né, algo muito ainda, sem nenhuma pretensão, eu queria entender para eles como estava chegando, e aí eu pedi esses verbetes, alguns ainda com muita dificuldade de entregar, outros falaram, professor, eu não consegui fazer não, passo na próxima aula, né? E aí eu fui coletando um número de materiais e fui vendo como que aquilo tinha potência, né? Como que eles conseguiam perceber algumas coisas. E algo que é muito, que acho que é o mais importante desse texto do Didier Eribon é o conceito de ressignificação das injúrias, né? O texto do Didier Eribon chama Reflexões sobre a Questão Gay, e ele vai narrar um pouco da experiência dele enquanto homem homossexual na França, nascido numa cidade interiorana chamada Reims. E aí ele narra um pouco desse percurso, né, vivencial que ele tem ali em Reims, e depois como que é viver em Paris. E como que ele se ressignifica dentro daquelas injúrias que ele vivenciou em Reims. E aí o que eu mais queria era que eles pudessem ressignificar essas injúrias, né, aquilo que a gente entendeu como uma violência de baixa intensidade, mas que, no fundo, ela causa grandes problemas, né, na vida das pessoas, como ela poderia dar outros sentidos. E aí a gente trazia, né, o Didier Eribon não traz isso, ele vai falar muito da comunidade LGBTQIA+, mais até da comunidade gay, e eu trazia, por exemplo, a questão do movimento negro, né, por exemplo, no Brasil, o termo preto, ele foi aceito e foi ressignificado. Ou quando a gente lê Grada Quilomba, por exemplo, que está em Portugal, ela já tem uma outra visão, né, outra experiência com a palavra preto e preta. E aí eu fui mostrando, por exemplo, a importância dessa ressignificação. Só para avisar, Natália, faltam 4 minutos. Só para não passar sobre o tempo. Obrigado. Tá bom, estou finalizando. Obrigada.
E aí a gente foi tentando fazer esse processo de ressignificação dessas injúrias e como que a gente foi construindo. E aí saiu esse material e a gente entendeu, né, eu e meus orientadores, que eu acabei não dizendo quem era, então eu fui orientada pelo Alexander de Freitas, mais conhecido como Alex, e fui orientada da Marília Mello Pisani, né? E a gente entendeu que esse material talvez fosse aquilo de mais potente que nós tínhamos em mão e aí transformamos nesse dicionário e de injúria. E aí, na minha qualificação, foi decidido, então, que além dos alunos, a gente queria que as outras pessoas da escola escrevessem sobre as injúrias vivenciadas, porque a gente percebeu que não era só entre aluno e aluno, né? Vivenciava entre professor, aluno, aluno com aluno, professor com professor, equipe gestora, né? Todo mundo ali dentro, de algum modo, se relaciona com essa injúria. E para finalizar, eu quero só ler um verbete, né, que está nesse material, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou dizendo aqui. Logo no início do texto, de dinheiro bom escrever a injúria e como esse processo ocorre com a pessoa que a recebeu, que se torna propriedade de quem ofendeu, pude sentir exatamente esse sentimento. Não sou gay. Entretanto, carreguei por muito tempo um peso por ser crente. Nossa, como isso era perturbador. Por onde passava, usando saia jeans, pois em muitos lugares que eu ia com a família eu tinha que ir de saia. Não conseguia ser eu mesmo. Era como se meu corpo e minha alma estivessem presos, e então uma sensação de humilhação e impotência me dominava. Eu tinha vergonha de ser crente. Sofri em muitos lugares. Era como se eu fosse uma alienígena. Na primeira faculdade, primeiro estágio, emprego, as pessoas só vinham conversar comigo para perguntar o que eu podia e não podia. Até se eu dava uma gargalhada mais alta, alguém falava, nossa, crente tem que ser sério. Amadureci. Continuo frequentando a igreja, mas aprendi que não preciso levar tudo a ferro e fogo, como fui criada. Hoje uso a roupa que quero, faço o que quero no meu cabelo e, principalmente, como o texto fala, e em alguns lugares, você precisa se preservar. Ninguém precisa saber minha religião e mudar minhas roupas foi totalmente importante para esse processo, pois a primeira impressão é a que fica. Aprendi a passar despercebida, mas ainda escuto muito. Nossa, seu marido deixa você usar saia curta, shorts, calça, cortar o cabelo? Converso muito com ele. Casamos muito cedo, muito inexperiente, bem doutrinados, mas juntos fomos construindo nossa história e ninguém manda em ninguém. Estudamos, nos formamos, depois de casados e hoje temos a leveza das nossas vidas. Leveza nas nossas vidas. E conseguimos enxergar o quanto muitas pessoas são fechadas e limitadas, sejam elas da igreja ou não. E seguimos assim, nos preservando em algumas situações e agora com a árdua missão de educar uma criança melhor do que fomos. A internet se tornou terra de ninguém. Muitas pessoas falam o que querem, mas acho que por causa dos algoritmos, pessoas com interesses iguais acabam se aproximando, o que acaba fortalecendo lados bons, mas também lados ruins e preconceituosos. Cada pessoa que procura percorrer um caminho diferente daquilo que sua família, comunidade, sociedade em geral sofre, são motivos diferentes, mas sofre. No meu caso, eu sofria por ser crente e não poder fazer algumas coisas. Não podia desapontar e desobedecer a família, mas, por outro lado, a sociedade zombava, e eu ali no meio sem saber nem tudo. Bom, esse texto é de uma professora que participou desse trabalho, né, que aí foi desenvolvido ao longo de 2020, e aquilo que às vezes muitas vezes a gente acha, né, que só os alunos vivenciam, ou que a comunidade religiosa muitas vezes ela é opressora, a gente vê uma outra chave aqui, o que nos surpreende em diversos aspectos, assim, até para trabalhar com os próprios alunos, que muitas vezes têm alguns preconceitos construídos. Gente, eu acho que é isso. Eu agradeço a escuta. Dá vontade de falar muito mais, porque são muitas coisas. Como disse a Bruna, a gente poderia ficar falando aqui o tempo todo. Mas agradeço. Bom, obrigada. Muito obrigado, Natália. Parabéns pela apresentação também. Parabéns aos demais participantes. É muito interessante, né, nesse evento a gente ver os resultados, tanto o resultado final como o resultado parciais dos estudantes. Só tenho a parabenizar. E nesse momento eu gostaria de abrir para questões, perguntas, questionamentos. Calma aí, meu. Edivaldo levantou a mão. Pode falar, Edivaldo. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa, pessoal, pela questão da apresentação. Fiz de tudo para o áudio funcionar, mas infelizmente não foi possível, né? Queria fazer uma pergunta para a professora Natália. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Gostei muito da proposta apresentada. Agora me chamou a atenção um aspecto, né? Eu não sei qual é a realidade. Você fala de São Paulo, não é isso? Eu falo aqui de São Luís do Maranhão. Aqui,
para trabalhar algumas temáticas como essas nas escolas, há um viés conservador que, de alguma forma, impede ou cria obstáculos para o desenvolvimento desse tipo de temática. Minha primeira pergunta seria: como foi para você trabalhar essas questões, se de fato aí, no seu contexto, existe esse viés conservador que impede ou que, de alguma forma, a implementação dessas questões? Eu também tive dificuldade de compreender qual foi o referencial ou os referenciais teóricos que você utilizou na sua pesquisa. Se pudesse falar um pouco mais sobre isso, também seria interessante. Obrigado pela apresentação. Valeu. Obrigada, Edivaldo. Sim, aqui também temos essa questão conservadora. Pós-eleições ficou muito mais forte. Né? As pessoas acham que em São Bernardo do Campo todo mundo aqui é petista. Né? Eu sou vizinha aqui do Lula. E a gente, na eleição, a gente ouvia muito bolsonaristas aqui na região. Então é engraçado, porque as pessoas vêm para cá e acham que todo mundo aqui é de esquerda, né? Coisas assim. E é importante dizer que também tem pessoas de esquerda conservadoras, né? Às vezes a gente tem que dialogar também e fundamentar e dizer por que é importante trabalhar as temáticas. Enfim. Bom, quando eu trago, né, para a sala de aula alguns assuntos, eu tenho muito medo, né? Isso acho que eu descrevo, né, nos meus diários e na minha dissertação aparece. É um texto bem narrativo, bem pessoal em alguns aspectos, porque eu vou usando mesmo desse método de escrita de diário para apresentar um pouco do que acontece. Então, eu lembro muito bem de uma situação, são duas, na verdade. A primeira, eu estou em sala de aula e os alunos estão me dizendo quais são as palavras que eles ouvem, leem na escola, né? E aí aparecem todos esses palavrões aí que eu fui mostrando para vocês e eu estou escrevendo na lousa, né? Uma sala de segunda série do ensino médio. Então, ao final da aula, minha lousa estava uma coisa assim, que metade das pessoas que entrassem ali poderiam dizer que eu não estava dando aula. E aí uma aluna, de repente, ela pega um celular e vai tirar foto da lousa. A hora que ela fez aquilo, me deu um mal-estar e eu não sabia muito bem como reagir. E a única coisa que eu fiz foi ir caminhando em direção dela, perguntando por que ela estava tirando foto da lousa. E aí ela... Não, professor, quero dizer que ele tentou justificar, mas não saiu muito bem. E aí eu falei e aí eu tinha pedido para um aluno fotografar para os meus registros, né? Falei, olha, se você quiser, depois eu te mando as fotos, né, que ele tirou. E rapidamente eu fui apagar a lousa. Me senti envergonhada por aquilo, mas ao mesmo tempo foi, acho que, uma sensação de impotência e de medo, né? O que aquele registro poderia se tornar? E aí uma outra situação foi, a gente trabalhando em Corpus Trans, eu trabalhei com eles um filme chamado Uma Mulher Fantástica. Mulher Fantástica é um filme chileno, belíssimo, tive a oportunidade de assistir, apesar de não ser muito fácil de ter. Isso aí que tem na Amazon Prime agora, na época eu tive que comprar DVD para conseguir trabalhar em sala. E trabalhei o filme e tal, metade num dia, né, metade no outro, e aí no dia seguinte, na conclusão do filme, a diretora aparece no ATPC, né, que é aquela aula de trabalho pedagógico em conjunto, não sei qual é o nome em outros lugares. E ela nunca estava. E aquilo ferrou, né? Aconteceu alguma coisa. E aí já começou a me dar um mal-estar, eu tenho ansiedade, eu falei, pronto, alguém veio aqui, né, e deu algum problema. E não era nada disso, era só a coordenadora que estava saindo da escola e ela precisava dizer, olha, a gente vai ficar sem coordenação por um tempo e a gente precisa entender como que vai ser isso. Mas eram os medos que provocavam isso. Eu até trago esse verbete crente, porque muitas vezes a gente entende que todo religioso, né, sobretudo os evangélicos, são mais conservadores. E a nossa comunidade é uma comunidade evangélica, né? E as pessoas acham, trabalhar lá algumas coisas é muito difícil. E eu aprendi que depende do modo como a gente trabalha, né? Então, o tempo todo eu fiquei tentando me respaldar dentro de um currículo, dentro dos PCNs, né? Eu fiquei achando estratégias. Inclusive, esse ano, para vocês terem uma ideia, eu dei uma aula sobre o kit gay e chamei a minha coordenadora para assistir, que é uma eleitora do Bolsonaro, para mostrar. Ela assiste as aulas, né? Olha, eu vou dar uma aula sobre kit gay, eu queria que você aparecesse, né, para assistir. Porque se acontecesse qualquer coisa, eu estaria bem respaldada ali, porque a coordenadora estava junto. E foi muito interessante, porque ao final ela falou assim, Natália, não dá para ninguém trazer nada, né, que você está induzindo. Você trouxe o material, que é o Brasil Sem Homofobia,
né? Eu não conhecia, ela não sabia o que era. Você traz aquilo que eles dizem que vai ter, né? Mas tudo dentro da própria BNCC. Eu trouxe coisas da BNCC, que apesar de não usar nenhuma vez a palavra gênero, para me respaldar. E eu aprendi isso dentro do próprio, gente. Assim, os meus orientadores, eles foram fantásticos nesse sentido. Eu tive algumas disciplinas que contribuíram muito para isso, de mostrar como a gente consegue trabalhar determinadas coisas usando os documentos que nós temos, né? Eu sou supervisora PIBID esse ano, fui estudante PIBID e a gente desenvolveu 2 materiais. Um deles é o Guia de Visibilidade Trans. Até tenho aqui atrás, se quiser eu posso mandar depois o PDF para vocês. E ali eu vou mostrando como dentro da ideia de alteridade, como que a própria BNCC, né, que fala sobre o direito de todos, a gente consegue trabalhar algumas temáticas, sim. Eu me sinto um pouco privilegiada porque eu estou aqui na região metropolitana de São Paulo, eu sei disso. Talvez em lugares do interior de São Paulo, por exemplo, eu não conseguiria. Mas ainda lido com pessoas conservadoras, inclusive dentro da minha própria escola. Nessa semana eu fui acusada de ser radical demais. Realmente, com pessoas homofóbicas, racistas, eu sou mesmo. Né? Mas porque eu acabo questionando, coisas assim. Sobre o referencial, Edevaldo, então eu uso o conceito de injúria desse filósofo chamado Didier Ribon, né, do livro dele Reflexões sobre a Questão Gay, para pensar o que é essa injúria. Então, primeiro a gente foi, junto com os alunos, o que eles entendiam por injúria, o que eles encontravam na internet sobre injúria, né? E eu trazia também naquele momento um outro conceito, que agora me foge qual é, estigma, né? Era injúria e estigma. Eu estava, a princípio, pensando nesses 2 conceitos, e o que eles me traziam, mas a injúria foi muito mais forte, né? E aí o estigma, a gente estava caindo num lugar da psicologia que poderia ser perigoso, então eu acabei focando no conceito de injúria. E aí, a partir desse conceito de injúria, do Dieribon, eu fui trazendo outros textos, né, que não eurocentrados, para pensar alguns corpos e alguns corpos injuriados. Então, por exemplo, eu vou trazer para falar de corpos negros, a questão religiosa de matriz africana, por exemplo, com a Djamila Ribeiro. Ela vai trazer uma narrativa, né? Eu faço um recorte sobre o texto dela, que está no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, como que o corpo dela, dentro da escola, sofria injúrias. E aí eu vou trazer o corpo em Angela Davis, né, que ela vai trazer do processo de escravização. Tem um texto que chama Gabriela Negra e Gorda, que é um texto não filosófico, mas como que aquilo que ela fala sobre a gordofobia nos espaços, né? Então ela fala assim, olha, a catraca do ônibus é um processo de gordofobia, eu não passo por ele, né? A poltrona do avião também. Então ela vai narrando algumas experiências dela, né? E como as injúrias, como as violências de baixa intensidade estão ali, e muitas vezes a gente não visualiza. Não sei se eu respondi. Excelente, obrigado. Então, por isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, enquanto o pessoal... Não, pode perguntar. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para a Bruna e uma pergunta para o Edevaldo. Para a Bruna, eu gostaria de perguntar sobre as poesias, né? Ela traz o Heidegger como referencial, mas eu fiquei pensando se trazia outras poesias, porque tem um amigo do prof também, que ele trabalha Fernando Pessoa, e eu, escutando a Bruna, lembrava muito dele, né? E eu fiquei curiosa para saber quais textos ela trazia sobre essa importância de não instrumentalizar as poesias, né? A arte, de modo geral. Eu lembro também da professora Marina Pereira, que me deu aula aqui na UFABC, que falava muito disso. E o Edevaldo, como o áudio estava cortando muito, eu tive a impressão de que ele está no começo da pesquisa, né? E aí eu queria saber como que ele traz essa temática dele para a sala de aula, né? Como que é isso com os alunos, como que é a prática. Essas 2 questões. Você pode começar, Bruna. Oi. Então, eu trabalhei o Fernando Pessoa também, né? E assim, a gente leu alguns trechos do Alberto Caeiro, né, do Guardador de Rebanhos. Eu trabalhei com uma turma a questão sobre o corpo enquanto uma máquina e sobre como a gente voltar para esse processo de aprender a ver. Aí o Alberto Caeiro entrou nesse sentido,
do Aprender a Ver. Aí a gente usou alguns fragmentos, alguns poemas do Guardador de Rebanhos. Trabalhei também Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos, ele tem, assim, aquela questão bastante pessimista e melancólica da vida. A gente trabalhou alguns textos também, e trabalhei a gênese dos heterônimos com uma turma quando a gente trabalhou sobre essa questão dos eus. Eu estava trabalhando com eles a questão da rede social, por exemplo, quantos eus eu apresento, quem sou eu, quais eus eu apresento na rede social. A gente estava trabalhando a Sociedade da Transparência do RAM. Aí, em paralelo, a gente trabalhou a gênese dos heterônimos e os eus do Fernando Pessoa, né, no sentido de esses eus que nós temos, né, da gente tentar acolher esses eus e dar voz para eles, e ao mesmo tempo como a gente faz isso de uma forma tão superficial nas redes, e como escapar desse problema. Então, assim, a gênese dos heterônimos foi muito bacana, e ter trabalhado com eles. Sempre que eu trabalhava os textos, eu trabalhei em turmas diferentes. Eu apresentava o Fernando Pessoa, né, explicava para eles que eu estava aplicando o meu projeto, enfim. E aí foi bem bacana, assim, alunos que não conheciam o Fernando Pessoa, que não tinham, assim, uma relação com poesia, e que foram, assim, gostando. A gente tem relatos na dissertação, né, deles falando isso, como foi importante para eles conhecer algo diferente e fazer essa reflexão e ver que é possível. Eu trabalhei em uma turma de magistério também, de filosofia da educação. Então, assim, a gente trabalhou essa questão do ensino também, e foi muito bacana, e deu assim, em algumas turmas deu super certo. Mas, assim, eu fui pegando trechos de todas as pessoas, né, que o Fernando Pessoa é bem vasto, e dá para aproveitar muito, assim, muita coisa, mas, assim, um pouquinho dele e um pouquinho dos heterônimos, a gente foi mesclando. Acho que respondi, né? Respondido. Muito obrigada, viu, Bruna? Em linhas gerais, fazendo um resumo, a apresentação foi totalmente prejudicada pela questão do áudio, né? O objetivo é justamente apresentar uma outra alternativa de racionalidade, uma predominância da racionalidade técnica na educação. A gente percebe, quando a gente quer fazer algo diferente, a gente percebe que é muito difícil implementar uma outra racionalidade, porque a gente depende da atividade de coordenadores. O próprio livro didático restringe a tua possibilidade de desenvolvimento da filosofia. A todo momento você tem que se enquadrar a perspectiva do Enem, por exemplo. Essa questão da racionalidade técnica é tão impregnada que o próprio aluno já apresenta isso no seu discurso, quando ele fala: eu quero terminar o ensino médio para o mercado de trabalho. Como se o sentido da educação se referisse somente a isso. Então, em linha geral, o objetivo é tentar apresentar uma outra racionalidade que valorize o aluno não enquanto um objeto, que deve ser enquadrado nas perspectivas do mercado, mas tentar compreendê-lo na sua dimensão de significado. Então, na prática, como é que isso se organiza? Eu tento desenvolver uma série de oficinas estéticas, que eu chamo, onde, por exemplo, a gente tem engatilhada 3 oficinas. Oficina de fanzine, que seria produção de material estilo em quadrinhos, onde o aluno tem a possibilidade de se expressar sua visão de mundo, expressar a sua própria perspectiva de existência. A gente trabalha também com a ideia de produção de curta-metragem. O objetivo também é o aluno ampliar os horizontes de significado dentro da sala de aula, e também na perspectiva do teatro. Aí, no final da minha exposição, eu falava de um aluno, né, que ele me procurou e falou: olha, a partir de agora, com essa experiência que eu vivenciei em sala de aula, na disciplina de filosofia, eu pude, de fato, enxergar algum sentido para a educação, que para ele esse enquadramento a uma racionalidade não tinha significado nenhum. Ele era só um objeto e ele não se enquadrava naquele modelo de ensino. Então, o objetivo é justamente ampliar os horizontes da educação, e a partir disso eu faço toda uma crítica presente dessa racionalidade impregnada nos documentos, desde os documentos federais e estaduais, e como alternativa apresenta como fundamentação teórica o Gadamer.
quando ele trabalha a noção de estética e ensino, né? A filosofia do gado é bem ampla, só que a gente faz esse recorte justamente tentando aplicar o horizonte educacional, ampliando o significado da educação, sobretudo no ensino de filosofia. Obrigada, Edevaldo. Agora o áudio estava bem melhor. Muito obrigado aos dois, aos três. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem falar, viu? Bem, enquanto o pessoal pensa, eu vou fazer uma pergunta para a Bruna. Bruna, você disse, né, sobre essa relação entre poesia e filosofia, que em algum momento elas se cruzam nessa transação e que nessa transação não há uma hierarquia. Não há hierarquia. Por outro lado, você diz que primeiro tem que entender o que é filosofia. No primeiro momento, entender o que é filosofia, depois entender o que é poesia. Então, se você coloca a filosofia, primeiro você tem que entender o que é filosofia, você também já não está hierarquizando, que é justamente o que você se propõe a não fazer. Excelente observação. Obrigado por ter feito essa observação, que assim, na dissertação, a gente fala da noção de filosofia e da noção também de poesia. A gente parte lá da poiesis, quando Heidegger faz o resgate da Dichtung, né, e ele remonta a poiesis dos gregos. Então, assim, a gente trabalha os dois para tentar o menos possível, lógico, é uma dissertação de filosofia. Talvez seja quase que inevitável não colocar a filosofia, para falar assim, entre aspas, em primeiro lugar, mas assim, a gente achou necessário primeiro compreender a noção de filosofia, compreender a noção de poesia, para daí entender como que elas se cruzam, se encontram. Ok. Acho que eu respondi, não sei se eu respondi. Respondeu não. Sim. Pessoal, alguma pergunta? Podem perguntar. Tem uma curiosidade, Edevaldo, sobre essas oficinas que você acabou de mencionar, essas oficinas estéticas. Existe mais resistência em relação às oficinas estéticas ou em relação às disciplinas de filosofia, né? Devido a... Eu falo no seu local de trabalho mesmo, devido a essas reformas que estão tendo, do pouco espaço que a filosofia está tendo. Então, essas oficinas estéticas, ela tem menos resistência, ela é mais aceita do que o próprio ensino de filosofia. Eu fiquei bem curioso com essa sua proposta de oficina estética. Certo. O grande desafio que tem devido à questão da redução da carga. E, às vezes, quando você está em um paradigma ou uma racionalidade diferente, você não contempla aquilo que é o objetivo da escola. Justamente formar o indivíduo adequado para que ele faça uma prova que seria o Enem. Então, talvez a dificuldade que a gente encontra se dá nos mecanismos que a escola apresenta, que limita a possibilidade da construção de alguma outra realidade diferente daquele paradigma preponderante, de adequação do aluno a uma realidade estabelecida. Em relação à aceitação por parte dos alunos, os alunos aceitam bastante esse tipo de oficina porque foge do paradigma vigente. Eu acho que o grande problema da educação, um dos grandes, é justamente esse, né? A estrutura de ensino da forma articulada não dialoga com a realidade, com as vivências dos alunos. Então, um dos pontos fundamentais das oficinas estéticas é justamente abrir espaço para que o aluno, ao longo dessas oficinas, possa se manifestar os seus sentimentos. Enfim, aqui, nos outros âmbitos da escola, não há espaço para a sua manifestação.
há sim uma boa aceitação. Inclusive, é um impacto, eu acho que é extremamente significativo para o ensino de filosofia. Os alunos não só aceitam essa nova perspectiva, mas eles mergulham de corpo e alma na construção de um horizonte de significado muito mais amplo do que aquilo que a escola proporciona. Muito obrigado, Edivaldo. Mais questões, pessoal? Bem, eu acho que como não há mais questões, acho que podemos encerrar por aqui. Mais uma vez eu agradeço a professora Natália, o Edivaldo, a Bruna, também a Luísa aí que está nos apoiando aí, dando todo o suporte que necessitamos. E parabéns a todos. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada.